Hoje eu estava vendo o horário que o sol se põe em São José dos Campos e pela meteorologia ele vai se pôr às 18h53. E nesse horário então, diante daquilo que nós estivermos aqui fazendo, nós vamos dar uma pausa alguns minutos antes e vamos oferecer esse ano 2024 ao Senhor e nós vamos então receber um novo ano. Por este momento eu gostaria de fazer mais uma oração com vocês. Orem comigo. Pai, no nome de Jesus, declaramos que nesta noite o Senhor venha trazer uma palavra profética, uma palavra revelada, Senhor, uma palavra que marque as nossas vidas durante todo este ano de 2025. Espírito Santo de Deus, nós cremos que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, de cada família, de cada pessoa. Estamos aqui nesta noite sedentos para entender o propósito do Senhor para as nossas vidas, e é claro que não entendemos apenas numa noite. O Senhor vai descortinando isso ao passar dos dias, dos meses, e nós estamos aqui, Senhor, sedentos para entender, meu Deus, aquilo que o Senhor tem revelado aos profetas, aos servos, aos homens e mulheres de Deus, nesta nação, nas nações da terra, aos nossos corações, Senhor. Tu nunca faz algo sem antes revelar aos teus profetas, teus servos. E nós, Pai, estamos sedentos por entender a tua voz. Queremos ouvir a tua voz. Livra-nos, Senhor, de tantas vozes que são faladas, ditas, proclamadas, tantas vozes, Senhor, que são anunciadas, mas no meio de todas elas, que o Senhor nos dê discernimento neste ano de 2025, para que nós possamos compreender claramente a voz do Senhor dizendo: é por este caminho, andai por ele. Queremos ouvir essa voz, Senhor, atrás de nós dizendo: ande por esse caminho, é aqui o caminho. Nos ajude, Espírito Santo, que esta palavra não volte vazia nesta noite, sem antes cumprir o propósito pelo qual ela será enviada aos nossos corações. Amém e amém. Amém, queridos? Amém. Eu gostaria de compartilhar um tema com vocês nessa noite, e o tema é Movimento, a chave para 2025. Movimento, a chave para 2025. Nós, antes de ontem, estivemos aqui no nosso culto, fazendo o lançamento do decreto, vamos dizer assim, como igreja local, não como igreja a nível mundial, mas como igreja local. Nós cremos que esse ano será um ano de movimento. E eu creio, queridos, que o movimento é a chave para nossas vidas nesse próximo ano. Movimento é a chave de Deus para que a gente possa viver o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu gostaria de ler um texto que está em Êxodo capítulo 14, versículo 15, aonde eu até pedi para que colocasse entre aspas aí, a nossa igreja aqui, família de aliança, onde o Senhor chegou a Moisés e disse para Moisés: Moisés, fala para o povo que eles não precisam mais clamar, que eles precisam marchar. Não estou dizendo que a gente não precise mais clamar, precisamos clamar e muito, não é, irmã Dinalva? Muito, temos que orar muito nesse próximo ano, mas eu gostaria de ler com vocês esse texto, que está em Êxodo capítulo 14, que diz assim: disse, me ajuda aí por favor com os slides, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Dize à família de aliança que marche. Eu creio piamente, queridos, que 2025 será um ano de Deus para nós, onde o movimento será uma chave. E eu gostaria nesta noite que nós pudéssemos juntos como igreja virar essa chave.
virar a chave do governo que nós nos expomos durante o ano que passou, que está passando, e entrar nesta porta de movimento, uma porta em que nós vamos viver algo da parte de Deus. Eu quero começar com uma transição e o propósito desta chave fazer a diferença nas nossas vidas. Em 2024, nós focamos muito sobre como a gente estabelecer o governo de Deus aqui como igreja local. E agora, em 2025, eu creio que Deus nos chama a algo. E eu entendo, queridos, que movimento não é apenas agir. Movimento também significa obedecer a Deus. Movimento significa agir em concordância com a vontade de Deus. Como assim? Se você se lembrar do versículo anterior, quando Deus disse para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche, ali havia uma ação, uma atitude que era marchar. Ele precisava agir, eles precisavam se movimentar. Mas antes do movimento havia uma palavra de ordem que precisava ser obedecida, que era sair do lugar onde eles estavam e entrar no mar para que o mar pudesse se abrir. Então eu creio que movimento vai muito além do que apenas a gente se movimentar, do que agir. Movimento significa também obedecer uma direção de Deus. E vocês sabem e têm visto, têm percebido quantas são as direções que Deus tem nos dado, entregado a nós, e eu creio que é um tempo de romper com toda a inércia, com toda essa paralisia e entrar nas portas que Deus já abriu para as nossas vidas. Não são portas que Deus vai abrir, são portas que Deus já preparou para nós. Em outras palavras, se as portas estão abertas, nós precisamos, queridos, e é tempo de nós sermos intencionais em evangelizar, intencionais em discipular, intencionais em transformar a nossa rua, o nosso bairro, em transformar a nossa sociedade. Esse texto de Êxodo capítulo 14 reflete aqui o coração do movimento que Deus deseja para nós, ou seja, não ficar parado, mas avançar, seguir adiante, porque assim como Israel foi desafiado por Deus, através do seu líder, do seu pastor Moisés, dizendo: Moisés, vocês precisam atravessar o Mar Vermelho. Hoje, queridos, para mim é como se eu estivesse parado ao pé do Mar Vermelho e Deus estivesse dizendo para mim: Rosivaldo, entra em um novo avanço espiritual. Entra em um novo tempo de Deus para a sua vida. Entra num novo tempo de impacto para impactar a sociedade, para impactar esta cidade. Eu vejo isso, queridos, porque movimento é uma fé em ação. É a gente avançar com intencionalidade para a gente cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Alguns irmãos acompanharam recentemente. Muitos conhecem a minha vida, a vida da pastora Priscila, da Gabi. Nós amamos os animais, temos vários animaizinhos ali, temos vários gatinhos, e um deles resolveu fugir. Ele resolveu dar uma passeada, deixar uma porta aqui aberta, né, na reforma que nós estávamos fazendo aqui e tudo, e ele inventou de ir embora. E ele ficou um período longe, foram 17 dias sem ele. Pensa em 17 dias em que nós, claro, colocamos aí para alguns irmãos, estiveram orando com a gente, né, se compadecendo conosco, alguns mandando mensagens, mas os primeiros 2 dias a gente ficou assim naquela expectativa, ele vai voltar, e aí a gente percebeu que ele não voltava. O que a gente começou a fazer? Principalmente a pastora Priscila e a Gabi começaram a sair aqui pelo bairro e caminhar pelo bairro, chamando pelo nome dele. Eu não sei se vocês sabem, mas os nossos gatos, eles
a gente chama pelos nomes e eles respondem. Não sei se os de vocês fazem isso, mas os nossos fazem. A gente chama eles pelo nome e eles miam, eles respondem de acordo com o nome deles. E nós saímos procurando 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5, e nós de repente começamos a aumentar essa procura. Começamos a fazer cartazes, colocamos os cartazes nos postes, começamos a enviar fotos dele para amigos, para pessoas que a pastora Priscila conhece, e a gente foi crescendo. A gente continuou buscando, de repente uma pessoa supostamente disse que tinha visto esse gato, muito parecido com ele, indo por Urbanova, ali naquela região, depois do hospital. E aí nós fomos um dia de manhã, fomos um dia à tarde, fomos 2 dias de manhã, 2 dias à tarde, levava água, levava ração, e a gente via um gato e via um outro parecido, e não era, e ia. Ficamos quase uma semana, até que nós fizemos uma coisa, nós levamos barraca praticamente, e montamos acampamento lá à noite. Montamos acampamento, não a barraca especificamente, mas levamos uma coberta lá, sentamos lá, levamos farolete, levamos um monte, e ficamos lá na expectativa de que ele viria. E o tempo foi passando e a gente naquela expectativa. Alguns irmãos no 10º dia, 11º dia, já estavam aqui meio tipo assim, desanimados. Eita, sei que os pastores estão crendo, mas 10 dias já se passou, ele não veio, acho que não voltam mais. Acho que ele não vem mais. E a gente em 12º, 13º, 14º, e orando, e procurando, e fazendo toda uma busca. Resumindo, ele voltou. Nós encontramos ele na verdade. Nós achamos. Por que eu estou contando isso para vocês, queridos? Fé envolve ação. Se a gente tivesse feito uma oração e simplesmente orado e cruzado os nossos braços, eu confesso a vocês que nós não teríamos encontrado esse gato. Nós só o encontramos porque a nossa fé, ela se movimentou. A nossa fé teve uma atitude, aliás, várias atitudes. E uma dessas atitudes foi o resultado de a gente ter encontrado. Já no início, bem no começo, a pastora Priscila enviou uma foto para algumas pessoas que ela conhece aqui no bairro. E justamente uma dessas fotos, essa senhora, um dia ela levantou pela manhã, 9h30 mais ou menos da manhã, foi para a sacada dela, e ela disse que ela raramente ia para aquele lugar. E quando ela chegou na sacada, ela olhou e viu lá embaixo e disse: esse é o gatinho da Priscila, é a foto que ela me enviou. Não tem um gato desse. Ela também tem gatos, disse: esse gato não é meu, só pode ser o dela. Embora ele estava bem diferente, 17 dias sem água, sem comidinha, bem magrinho, já bem mais diferente, todo queimadinho, machucado a parte de baixo, já faltando pelos na parte de cima. Mas ela disse: eu acho que é ele. E ligou para Priscila, e nós fomos até lá e era ele. Queridos, só para dizer que uma fé, ela envolve atitude. Muitas vezes nós oramos, nós pedimos algo ao Senhor, nós colocamos um sonho diante de Deus, mas nós não agimos em direção à fé. Nós não agimos em direção a provocar o milagre que Deus tem para nós. O milagre deve ser provocado. Nós precisamos provocar o milagre. Quando nós cremos e acreditamos naquilo, nós então vamos provocar esse milagre. E nós só encontramos, queridos, justamente porque nós saímos, nós enviamos fotos, nós saímos para procurar, fizemos tudo o que nós podíamos. Inclusive nos últimos dias contratamos uma empresa, colocamos post nas redes sociais, como que fala, nós publicamos, quando falam patrocinamos aí a foto dele para ver se encontrava tudo. Ou seja, tudo o que nós podíamos fazer, nós fizemos.
O que eu quero dizer, queridos? Faça tudo o que você precisa fazer. Se você quer um milagre de Deus na sua vida, provoque esse milagre. Provoque aquilo que você quer da parte de Deus. Seja um provocador de milagres. A fé, ela precisa estar em ação. Quando nós falamos de movimento, nós precisamos transicionar isso dentro da nossa cabeça. E nesta noite nós precisamos fazer isso. Virar uma chave, sair de um ano 2024 e entrar num outro ano de 2025 de fé, de movimentação, de ver o agir de Deus nas nossas vidas. A igreja primitiva, ela não ficou ali parada no cenáculo quando ela foi batizada no Espírito Santo. Não, a Bíblia diz que essa igreja, ela saiu daquele lugar e se espalhou por toda a terra para cumprir o propósito de Deus. E agora eu creio que Deus está nos chamando a entrar em um novo tempo, em rumo ao cumprimento da grande comissão, com intencionalidade de propósito. Temos que ser intencionais. Nós compartilhamos isso há dois dias atrás, no nosso culto, em que nós estivemos lançando o nosso decreto. Eu creio que a partir de hoje, nós estamos dando início a um novo capítulo. Agora não mais tendo como base os 12 filhos de Jacó, ou as tribos de Israel, mas nós seguiremos, como eu já disse, esse mesmo padrão profético, organizacional, agora com uma perspectiva baseada nos apóstolos de Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque eu tenho absoluta convicção de que há uma chamada profética de Deus para nós neste próximo ano, para que assim como os apóstolos foram enviados, nós também seremos comissionados para levar adiante a obra de Deus, edificando, impactando as vidas aqui na nossa cidade e na nossa sociedade. Eu creio nisso. Amém, queridos? Eu quero, me sobe aqui no meu coração, comecei a me lembrar de algo. Deus tem restaurado na década, e vamos dizer, século 17, 18, começou a restaurar as grandes cruzadas, unções evangelísticas, unção pastoral, unção de mestres. E nas décadas de 80 e 90, o Senhor começou a restaurar as unções apostólica, profética, ou seja, dentro dos 5 ofícios, nós temos visto Deus se mover nessas unções, nesses dons ministeriais. E eu gostaria de fazer algo nessa hora. Não vou chamar de um ato profético, porque não é uma coisa que me vê assim, mas simplesmente eu gostaria de orar com vocês. Orar pedindo para que Deus desperte em nossas vidas uma unção evangelística neste ano de 2025. Eu sinto uma necessidade, queridos, de Deus despertar em nossos corações, aqui como igreja local, uma unção evangelística. E por que me veio isso agora? Antes de ontem, um grande evangelista, chamado Walter Cooley, tio Cooley, ele era um dos representantes da embaixada da cruzada estudantil aqui no Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar de Bill Bright, que trouxe para o Brasil as 4 leis espirituais, como evangelizar, e ele foi esse pioneiro. Eu tive o privilégio de ser treinado aos pés desse homem. Ele morava em Americana e antes de ontem ele faleceu, foi enterrado ontem. E ontem, coincidentemente, um senhor também, um grande evangelista. Eu tive o privilégio de ouvir testemunhos ontem à noite. Nós estivemos no velório e hoje nós estivemos no sepultamento do pastor João Nunes, que é um pastor, pai da Raquel. Raquel, ela se converteu, a Raquel foi batizada aqui no final do mês passado, foi recebida aqui agora no dia 1º de dezembro de 2024 agora, como discípula, membro da nossa igreja, e o pai dela faleceu ontem e foi enterrado hoje.
e eu acompanhei até o momento em que o pai dela foi enterrado, e ali nós fizemos uma oração, várias pessoas ali junto, e desde ontem ouvindo testemunhos de como João Nunes, esse pastor, um grande evangelista, foi usado por Deus para ganhar centenas, milhares de pessoas para o Senhor. E aí agora eu estava aqui, queridos, me veio o meu espírito, 2 evangelistas tombaram, um antes de ontem e um hoje, ontem, um antes de ontem e um ontem, um foi enterrado ontem e outro enterrado hoje, e me subiu algo no meu coração. Eu gostaria nesta hora de orar, queria que você se colocasse de pé. Nós vamos fazer algo nesse momento, vamos pedir ao Senhor, Gabriel, para nos dar, para liberar sobre nós. E se você deseja, querido, ser um homem, uma mulher comissionado como os apóstolos de Jesus foram, na igreja primitiva, a Bíblia diz que esses apóstolos foram enviados. Eu creio que Deus quer nos enviar neste ano de 2025 para sermos comissionados a cumprir essa chamada de evangelizar o máximo de pessoas que nós pudermos e falarmos do amor de Jesus Cristo a elas. Feche os seus olhos e peça ao Senhor neste momento. Vamos orar pedindo para que Deus derrame sobre nós uma unção ministerial dentro dos 5 ofícios, a unção de evangelista. Diga: Senhor, eu quero ser este canal de Deus na minha geração. Peça ao Espírito Santo nesta hora, queridos, para te usar. Na viração deste ano, no último culto de 2024, uma oportunidade incrível para pedirmos ao Senhor: Deus, eis-me aqui, usa-me a mim, como o Senhor disse para Isaías, e Isaías respondeu o chamado: Pai, quem enviarei? A quem enviarei? Que essa voz ecoe em nosso coração nesta noite. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Que nós possamos, como Isaías, meu Deus, responder: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me, Senhor, a cumprir o seu propósito. Derrama sobre nós, especificamente, meu Deus, antes de ontem e ontem, Senhor, 2 grandes homens de Deus, evangelistas, com uma unção de evangelismo. Pai, eles tombaram, eles foram promovidos, eles estão agora aos braços do Senhor, mas eu ainda creio que Deus precisa de nós, que estamos aqui vivos, que essa unção de evangelista, Senhor, venha sobre as nossas vidas, que sejamos canais de Deus, para que aonde nós estivermos, nós não nos calemos, meu Deus, não nos calaremos diante daquilo que está acontecendo na nossa sociedade, diante de uma realidade nua e crua, de ver as pessoas se perdendo, meu Deus, mas que nós possamos ser canais do Evangelho, canais da cruz, canais de Jesus Cristo, canais de salvação, canais de levar a vida eterna aos corações daqueles que estão sem perspectivas, aqueles que estão sem chance de viver, aqueles que estão morrendo, Senhor, estão vivos, meu Deus, por fora, mas por dentro estão mortos. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus: venha sobre a minha vida, venha sobre a minha casa, venha sobre os nossos irmãos, venha sobre os nossos pastores aqui, Senhor, venha sobre todos os líderes, venha essa unção evangelística sobre nós neste ano de 2025. Nós queremos ser, meu Deus, a extensão dos apóstolos que foram enviados a cumprir o chamado, e eles foram, Senhor, em nome de Jesus, e Jesus ia confirmar
confirmando os sinais. Oh meu Deus, as palavras que eles declaravam eram confirmadas com curas, com milagres, com a operação de Deus na vida de cada pessoa que eles oravam, que eles impunham as mãos. E nós estamos aqui declarando, Senhor, que nós como Insegec em São José dos Campos, nós, meu Deus, como uma família de aliança, nós que estamos aqui presentes neste culto, Senhor, todos aqueles que Deus separou para estar aqui hoje, que nós sejamos revestidos dessa unção evangelísticas para cumprir o propósito que Deus estabeleceu a cada um de nós. Se você crê, diga amém. Amém. Podem se sentar. Cada mês nós vamos associá-lo a um apóstolo, a um tema e a uma das características que nós compartilhamos com vocês no domingo, que também são as bases das igrejas que mais crescem no mundo atualmente. Janeiro será o mês do fundamento. Este vai ser o mês que nós vamos declarar agora, a partir de amanhã. Janeiro, o mês do fundamento. E nós teremos como base o apóstolo Pedro. Pedro, quero ler um texto com vocês que está em Mateus capítulo 16, versículo 18, onde diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que nós estamos nesta noite fazendo uma transição do ano de 2024 para 2025, e já dentro do mesmo culto nós já estamos declarando o que será este mês de esse mês de janeiro de 2025. Todos os meses, queridos, nós estaremos nos expondo a um tema cada mês, como o ano passado não, como esse ano ainda, nós estivemos, e eu creio que quando nós falamos de fundamento, fundamento é a base de tudo. Diga comigo, fundamento é a base de tudo. Quem aqui já construiu uma casa? Ou já viu pelo menos a construção de uma casa, de um edifício? Quem aqui trabalha com obras como Léo, como o João, sabe muito bem essa linguagem, mas todos aqui sabem o que é um fundamento. E assim como uma casa precisa de um alicerce sólido para resistir às tempestades, a igreja que somos nós também, queridos, precisamos de um fundamento firme. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, na versão ARA, diz: todo aquele, está vermelhinha a pilha aqui, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com impacto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Está vermelhinha aqui, está acabando, a bateria está cortando. Aqui, queridos, a Bíblia fala sobre um fundamento, e esse fundamento é Jesus. Jesus é o nosso fundamento inabalável. Ele nos chama a construir as nossas vidas sobre a rocha. E durante esse mês de janeiro, nós vamos declarar que será o mês do fundamento, e ele estará associado a esse apóstolo, o apóstolo Pedro. Nós vamos mergulhar na vida deste homem, entender um pouco, porque a gente percebe que Jesus reconheceu em Pedro o potencial para ele ser uma pedra de construção do reino de Deus. Se nós queremos viver em movimento, Cristo, nós precisamos partir de um fundamento. Temos que estar fundamentados
apesar dos seus erros, Pedro ele demonstrou um arrependimento, dedicação e foi um homem extremamente usado por Deus para algo maior. A gente vê como que Pedro foi um homem usado na sua geração. Todos reconheciam ele como um líder dos apóstolos. Ele tinha uma visão muito clara daquilo que ele precisava fazer, que era evangelizar as pessoas e expandir a igreja de Cristo. Pedro tinha esta visão muito clara, e nós queremos inclusive, queridos, entendendo isso, você vai perceber que o próprio Pedro, ele entendeu que a sua vida deveria ser construída sobre Cristo, uma rocha inabalável. Em outras palavras, Pedro era um homem de visão clara, ele era um homem visionário. Pedro era um homem fundamentado na rocha que é Jesus Cristo. E assim como Pedro, Deus nos chama a sermos líderes, pessoas visionárias que edificam sobre um fundamento sólido que impactará gerações, que impactará vidas. Como nós ouvimos, eu estava ainda falando há pouco destes pastores que partiram e eles deixaram na sua geração e até hoje um impacto daquilo que eles fizeram nas suas vidas enquanto estavam vivos. E nós vamos inclusive, queridos, juntamente com o mês de janeiro, que é o mês do fundamento, que é o mês do apóstolo Pedro, nós queremos associar com uma característica que é visão e propósito claro. Nós precisamos entender qual é a visão que Deus nos deu, qual é o nosso chamado. Nós vemos que Pedro, ele foi chamado com uma visão clara de liderar a igreja primitiva. Ele chegou, Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Pedro tinha uma visão clara, ele sabia qual era o papel dele na sua geração. Uma visão clara, queridos, nos dá direção. Uma visão clara nos dá propósito, e o propósito nos dá significado àquilo que nós devemos fazer. Em outras palavras, quando temos uma visão clara, não fazemos as coisas simplesmente por fazer, fazemos por um propósito. Aqui em Mateus 16:18, versículo que nós lemos, quando Jesus disse: Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus estava falando dele, mostrando, apontando para ele: sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja. Pedro sabia que se ele estivesse fundamentado em Jesus, na pedra que era Cristo, ele viveria o propósito dele nessa terra. E nesse texto, queridos, Jesus ele declara que edificará a sua igreja sobre a confissão de Pedro, onde Pedro reconheceu Jesus como Filho do Deus vivo. É aqui que Pedro tem uma visão clara, quando Jesus pergunta: aí, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E Pedro diz assim: tu és o Filho do Deus vivo. Olha que visão clara que ele tinha. Tu és o Filho do Deus vivo. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu estou fazendo nessa terra. Pedro, ele tinha uma visão, queridos, muito clara daquilo que ele tinha sido chamado. E aí eu pergunto: por que o fundamento é essencial? Primeiro, porque ele nos proporciona estabilidade. O fundamento é essencial porque ele nos proporciona estabilidade. Um fundamento sólido sustenta o crescimento e ele protege contra toda tempestades espirituais. Diga à pessoa que está ao seu lado: por que o fundamento é essencial? Primeiro, porque ele proporciona estabilidade. Se você está fundamentado em Cristo, você vai se movimentar sem medo. Porque você não vai fazer no seu nome, você não vai orar no seu nome, você não vai orar por cura por ninguém no seu nome, você vai fazer tudo no nome de Jesus. Segunda coisa, que
O fundamento essencial é que ele define o propósito. Ou seja, um fundamento claro, ele dá direção e propósito àquilo que nós queremos construir. Ou seja, nós somos guiados em nossos passos rumo ao propósito de Deus. Então a segunda coisa, por que o fundamento é essencial, é porque ele nos define o propósito. Este mês, queridos, nós queremos viver esse fundamento. Em outras palavras, o que a INSAGEC faz? Qual é a visão dessa igreja? Por que Deus nos chamou? Por que eu sou uma família de aliança? Se alguém perguntar para você, Adriana, por que a sua igreja é uma família de aliança? O que nós respondemos? Por que nós somos uma família de aliança? Queridos, fundamento é essencial porque ele também suporta crescimento. Se existe um fundamento, existe crescimento. Se existe fundamento sólido, podemos construir a casa, o edifício, que ele não vai a casa não vai cair. O prédio não vai cair. São três coisinhas importantes porque o fundamento é essencial. Primeiro, porque proporciona estabilidade. Segundo, porque nos dá direção. E terceiro, porque sustenta o crescimento. Além disso, esse mês de janeiro, queridos, nós vamos refletir muito sobre a nossa visão e o nosso propósito como igreja. Por que Deus me chamou aqui? Qual é o propósito de Deus para a nossa igreja? Qual é a visão que Deus nos deu? Se alguém te perguntar, queridos, qual é a visão da sua igreja? Ah não, pastor, eu sei, lá no nosso site, lá tem, está tudo lá, tudo. Se você pelo menos conhece, sabe que tem lá, perfeito, mas tem uns que talvez nem lá, sabe? Lá onde está a nossa fundamentação, em que nós cremos, em que nós acreditamos, está tudo qual é a nossa visão e qual é o propósito. Qual é o nosso propósito? Qual é a visão da nossa igreja? Por que nós fomos chamados nessa terra, queridos? Nós vamos ver também neste mês qual é a importância de nós termos uma visão clara como igreja. Esse é o quarto ponto que eu quero compartilhar com vocês hoje. A importância de uma visão clara da nossa igreja. Por que nós precisamos, queridos, ter uma visão clara? Como igreja nós precisamos comunicar a visão, a missão e o propósito dessa igreja de uma forma muito clara. Muito clara. E às vezes isso falta em nós. Nós não sabemos qual é a nossa visão, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Queridos, a igreja primitiva tinha uma visão muito clara: pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Ela sabia o porquê e para que existia. Ela tinha um senso de pertencimento. Eu sou isso, eu pertenço a isso, eu sei porque eu existo, eu sei para que eu nasci. A visão é o alicerce de tudo. Nós precisamos ter essa visão muito clara, porque sem uma visão clara não há direção para as demais áreas. Nós vamos perceber isso durante esse ano de 2025, que se não tivermos uma fundamentação e uma visão clara, as outras áreas elas ficam sem fundamentação, sem força, sem porquê, sem propósito. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 29, versículo 8, que sem visão o povo perece. Sem visão o povo perece. Muitas vezes, queridos, nós perecemos por não conhecer o poder e nem as escrituras de Deus. Não conhecemos as escrituras e o poder de Deus e por isso nós perecemos. Nós precisamos estabelecer uma compreensão, escute isso, compartilhada da nossa visão e da nossa missão como igreja. Eu vou repetir, nós precisamos estabelecer uma
compreensão compartilhada. O que quer dizer isso? Se eu e o pastor Miquil estivermos caminhando em qualquer lugar e alguém nos abordar e perguntar para mim: Rosivaldo, qual é a visão e a missão da sua igreja? E alguém perguntar para o pastor Miquil qual é a visão e a missão da igreja, tanto eu quanto ele temos uma compreensão compartilhada do que nós cremos. Eu sei e ele sabe. Em outras palavras, queridos, todos nós precisamos aqui saber por que que Deus nos chamou, por que que nós somos parte desse ministério, por que que Deus nos chamou para cumprir o propósito dele aqui nesta casa. Uma visão clara. Nós, como igreja em movimento, ela sabe para onde está indo. Uma igreja que está se movimentando, ela sabe para onde está indo. Para onde? Eu creio que 2025 será este ano em que nós vamos nos movimentar rumo a esse propósito. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento. Gostaria de chamar a equipe aqui, por favor. Gostaria de chamar também o pastor João, pastora Fernanda, pastor Miquil e a pastora Gisele. Colocasse um casal aqui em cada lado da mesa. Hoje eles vão servir a Santa Ceia para nós. Nós estamos praticamente no pôr do sol deste dia de 2024 e nós queremos receber este novo ano. Por que que nós fazemos o nosso culto, queridos, esse horário e não à meia-noite? Porque nós entendemos biblicamente que a virada do ano, a virada do dia, acontece exatamente como a Bíblia nos ensina, ao pôr do sol. No pôr do sol, Deus descia no jardim para falar com Adão e Eva, na viração do dia. E nós estamos prestes a virar o dia. Por favor, pastores, hoje os pastores vão servir vocês que são batizados, estão em comunhão com a igreja aqui ou em outro ministério e também estão em comunhão, podem participar conosco, vamos ceiar juntos, amém? Por favor, pode distribuir. Você vai tomar o seu pão, o seu cálice, nós vamos estar aqui cantando enquanto isso, e nós vamos já estar orando, e daqui a pouco nós vamos nos pôr de joelhos, recebendo este ano novo de 2025 para a glória de Deus. Aleluia. Obrigado, meu Deus.
somente em Ti, Senhor. Não vou ser abalado, e santo és incomparável. Enquanto nós estamos cantando, eu queria que vocês se unissem, se for possível, em família. Nós vamos cear próximo. Se não tem ninguém da sua família aqui, você está sozinho, cerque-se de alguém que você se sente aí parte, ou amizade, ou faz parte do contexto. Quero convidar a pastora Priscila para vir aqui comigo. Nós vamos ceiar nesta hora em família. Cerque-se da sua casa, da sua família. Isso sim, talvez eu chamaria de um ato profético, onde nós vamos marcar este ano de 2025 uma visão muito clara de que nós somos uma família de aliança. Esse é um tópico, um assunto, nós já conversamos, eu e a pastora Priscila, alguns pastores, algumas pessoas, sobre a importância de entendermos o nosso papel como uma família de aliança. A apóstola Valnice, ela costuma dizer que os aliançados, eles se arranham, mas não se separam. Família é assim, se arranha, mas não se separa. E nós gostaríamos, isso, como eu disse, vou reforçar, talvez eu chamaria de um ato profético, de nós ceiarmos em família, profetizando, declarando que nós vamos viver no próximo ano a identidade de uma família de aliança. Esse é um dos pontos muito claro e o propósito que nós queremos bater aqui na tecla. Eu e você somos uma família de aliança. Amém? Vamos orar nessa hora. Levante o pão. Pai, nós te agradecemos. Aqui está o pão que representa o corpo de Jesus. Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim, até que Ele venha. Senhor, nós estamos aqui proclamando, claro, primeiro em memória do que fizeste, e depois uma proclamação do que ainda fará, porque o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Neste momento, Senhor, nós queremos declarar que como família nós estamos aqui juntos, na virada deste ano, tendo a oportunidade de terminá-lo juntos, como uma família de aliança, e que esta ceia, Pai, ela possa ser algo profético. Todas são, mas essa, Senhor, numa representatividade de que nós vamos viver neste próximo ano como uma família de aliança, aliançados no propósito de cumprir a grande comissão como parte do corpo de Cristo aqui na terra. Nós declaramos neste momento que ao comermos deste pão, comemos da própria vida do Senhor Jesus e unimos as nossas vidas em família, juntamente com o corpo de Cristo e o corpo de Cristo juntamente conosco. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Coma do pão nessa hora, dando graças ao Senhor. Você vai levantar o seu cálice. Nós vamos declarar nesse momento. Senhor, aqui está o sangue. Jesus disse, depois de ceiar, que tomou o cálice e disse: este é o meu sangue, símbolo da nova aliança. Este sangue, Senhor, nos une em Cristo e nos traz, Senhor, um significado de pertencimento de uma família. Fomos unidos através do sangue no corpo de Jesus, e este corpo, Senhor, é a igreja. Nós somos uma família. Declaramos nesta noite que juntos aqui, Senhor,
unidos como casa, como família, marido, esposa, filhos, netos, irmãos. Nós nos unimos, Senhor, no mesmo propósito de viver, Senhor, em 2025 na expectativa da volta do Messias, de Jesus, o nosso Senhor, como uma família aliançada no propósito, aliançada, Senhor, na visão, aliançada na missão, aquilo que Deus nos chamou para fazer nesta casa. Nós queremos, como uma família de aliança, Senhor, provar de tudo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, e como família, um cuidando do outro, Senhor, se importando com o outro, orando pelo outro, Senhor, confessando os pecados uns aos outros, vivendo os mandamentos mútuos um com os outros, Senhor, e desfrutando, meu Pai, dessa paternidade como irmãos de um mesmo Pai. Nós consagramos esse suco da vide que representa o teu sangue, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode beber nessa hora, dando graças ao Senhor. Aí onde você está, eu gostaria de convidá-lo a se prostrar nesse momento, se colocar de joelhos, e nós vamos entregar esse ano ao Senhor de 2024, e vamos receber um novo ano de 2025. Na viração deste ano, nós nos prostramos diante do Senhor, meu Deus, rendemos-nos diante de Ti. Aqui estamos te agradecendo pelo ano que passou, e já te agradecendo pelo que está vindo diante de nós. Portas abertas diante de nossos pés estão se abrindo, na verdade já se abriram, e nós queremos passar por elas. Deus, nós estamos aqui prostrados em Tua presença, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, rendidos como uma família de um só Pai, rendidos como uma família de aliança, declarando, Senhor, que aqui nós somos Teus filhos. Entregamos o ano de 2024, Senhor, for um ano, meu Deus, de muitas lutas, muitas dificuldades, muitas, Senhor, foram as situações que nós vivemos, passamos, enfrentamos, dúvidas, dores. Pai, nós enfrentamos, meu Deus, tantos desafios, tantos maremotos, tantos vendavais, momentos, Senhor, que parece que não conseguiríamos suportar diante de tão grande luta, Senhor. Foram momentos, meu Deus, em que nós fomos, Pai, praticamente tentados em ser abalados em nossa fé, diante, Senhor, de tantas situações. Mas hoje, Deus, nós estamos aqui entregando todas essas lutas ao Senhor, entregando na cruz, entregando, Senhor, diante de Ti as dificuldades que nós vivemos, Senhor, o luto, as lutas, tudo, Senhor, neste ano de 2024 deixou uma marca no nosso coração, marca essa, Senhor, que nos trouxe tantas coisas, meu Deus. Pai, obrigado, nós somos gratos a Ti, Senhor, por essas dificuldades e lutas que nós vivemos. Somos gratos a Ti, Senhor, pelas necessidades que nós passamos, Senhor, embora o Senhor diz que supre todas elas, mas nós, Senhor, em algum momento, Senhor, tivemos aquela impressão de que parece que estávamos sozinhos, mas o Senhor não estava nos deixando ali sozinhos, porque Tu estava conosco, o Senhor estava ao nosso lado, o Senhor caminhou, e aqueles momentos que nós olhávamos para trás e víamos apenas uma pegada, podemos ter a convicção e a certeza que é porque nós estávamos sendo levados, carregados no Teu colo, porque nós não teríamos chegado até aqui se o Senhor não tivesse nos sustentado, se o Senhor não tivesse nos acolhido e segurado em nossas mãos.
Pai, nós também queremos fazer menção das conquistas que nós tivemos durante este ano, que foram também, Senhor, muitas conquistas, Senhor, sucessos, vitórias, bênçãos, prosperidades. Nós fomos marcados, meu Deus, durante um ano de governo e estabelecido através das tribos, meu Deus, através dos filhos de Jacó. Nós fomos sendo edificados, fortalecidos e abençoados, e isso nos trouxe, Senhor, respostas, isso nos trouxe, Senhor, vitórias, isso nos trouxe, Senhor, gratidão ao nosso coração, e nós estamos aqui nesta noite entregando também as nossas conquistas na cruz. Entregamos, Senhor, tudo aquilo que nós conquistamos, entregamos, Senhor, as nossas vitórias, entregamos os nossos títulos, entregamos as nossas medalhas, entregamos os nossos troféus aos pés da cruz, Senhor, porque até as conquistas nós não as teríamos conquistado se o Senhor não tivesse nos ajudado. Se o Senhor não tivesse nos sustentado, nós não teríamos, Senhor, conquistado o que o Senhor colocou diante de nós. Pai, obrigado pela força, obrigado pela saúde, obrigado pelo trabalho, pela remuneração financeira, obrigado pelo cuidado que o Senhor proporcionou para as nossas vidas durante este ano de 2024. Estamos agora, Senhor, entrando em 2025. Um ano, Senhor, que nós cremos que será de movimento, um ano de portas abertas, e nós queremos entrar por essas portas, passar por cada uma delas, porque nós cremos que as portas que Deus abre, ninguém fecha. As portas que Deus está abrindo, ninguém vai fechar. As portas que o Senhor está escancarando diante de nós, nós vamos passar por todas elas. Nós vamos, Senhor, continuar conquistando, avançando rumo ao propósito que o Senhor tem para nós. Mas as portas que o Senhor fecha, ninguém abre, Senhor. Que o Senhor venha fechar portas diante de nós que nós não devemos passar. Fecha as portas que não devemos entrar. Fecha as portas, meu Deus, que nós não devemos de forma alguma nem mesmo avistá-las, Senhor, para que não entremos em caminhos paralelos, que nós possamos ser mantidos diante, Senhor, do propósito de Deus, através das portas de Deus para nossas vidas. Pai, nós entregamos 2024 e recebemos 2025 com muita gratidão, com o joelho no chão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você vai se colocar de pé, dando glória a Deus, declarando: este ano é um ano de movimento, este ano é um ano de portas abertas. Você vai dar um abraço na pessoa que está ao seu lado e diz a ela assim: seja bem-vindo ao ano de 2025, que seja um ano de sucesso, de conquista, de bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amor que faz mudar o
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Daqui a pouco nós vamos poder dar um abraço em todos. Gostaria que vocês se sentassem por mais um momento. Queria pedir para que, Márcio, por favor, pega um outro livro dos sonhos que está aí no balcão. Você, isso. Traz para mim, por gentileza. Eu estava aqui, eu sorteei 4 livros, mas nós estamos entrando em 2025. Então eu tenho que ser 5, não pode ser 4. 5 é o ano da graça. Eu quero sortear mais um livro para alguém. Sortear não, quero abençoar uma pessoa. Quem aqui quer colocar os seus sonhos no livro dos sonhos esse ano de 2025? Só levantar a sua mão e eu quero presentear você com esse, por favor, querida. É seu. Graça sobre graça. Podem sentar-se, por favor. Depois você vai ter tempo de dar um abraço, de cumprimentar. Nós vamos terminar até antes do previsto, com certeza. Eu só quero concluir essa palavra diretiva de Deus, movimento, uma chave para 2025. Nós seremos muito desafiados este próximo ano. Vamos sentar, por favor. Aí a gente já conclui, daqui a pouco você vai poder abraçar. Obrigado, tá? Como igreja, nós somos chamados, primeiro, transformar vidas. Nós somos chamados a edificar o reino e a impactar a sociedade. Se porventura a gente falar assim, pastor, qual é a minha visão e missão da igreja? Nós podemos já sair daqui entendendo pelo menos isso. Deus nos chamou para transformar vidas, Deus nos chamou para edificar o reino dele, e Deus nos chamou para impactar uma geração, uma sociedade, pessoas. Essa é a visão de Deus para a nossa vida, queridos. E para isso nós precisamos de clareza, de comprometimento. Clareza e comprometimento. Essa é uma palavra que subiu ao meu coração com relação ao Senhor. Você tem um coração comprometido de viver o propósito dele aqui nessa terra. Um coração que se compromete com o Senhor e é fiel. Diz, Senhor, eu fiz um propósito, um voto, e você é fiel em cumprir os seus votos. Comprometimento. Nós, queridos, precisamos de ter uma visão clara e ser comprometidos com o propósito dele aqui nessa terra. Nós precisamos fortalecer a visão e a missão que Deus nos deu. A gente não pode vir à casa do Senhor ou sairmos para fora sem saber o que nós estamos fazendo nessa terra. Nós temos um propósito aqui, nós temos uma visão, uma missão. Célio, você não nasceu por acaso, você nasceu por um propósito. Você tem um propósito. Todos os discípulos, nós como membros, queridos, nós precisamos conhecer muito claro, ou com muita clareza, qual é a visão da igreja que nós fazemos parte. Para que nós nos movimentamos, entendendo que essa é uma chave de Deus para esse ano, eu preciso me movimentar com clareza. Por quê? Eu já vim aqui neste templo algumas vezes orar sem luz. Eu entro, só acendo a luz por um momento para me localizar e depois eu apago e fico aqui orando. Eu e o Senhor, não quero ver nada para não me distrair com as coisas. E fico aqui orando às vezes. E
Eu caminho muito pouco quando eu faço isso, porque eu não tenho clareza, eu não tenho claridade, eu não tenho luz diante de mim. E eu sei que se eu ficar andando aí, eu posso bater em alguma cadeira. Se eu subir aqui no púlpito, não tiver a dimensão, eu vou cair. Mas quando há clareza, como neste momento existem luzes acesas, você e eu podemos caminhar aqui com muita segurança, que a gente não vai se ferir em lugar nenhum. Nós não vamos ser feridos, não vamos ferir ninguém, porque nós estamos caminhando com clareza. Quando nós temos clareza daquilo que Deus nos chamou, primeiro, você não é ferido e você não fere ninguém. Muitas pessoas, queridos, se ferem e ferem os outros que estão à sua volta, porque não sabem qual o propósito de Deus para a vida delas. E aí ficam tentando de tudo, de todas as formas, acertar o caminho, e vão se ferindo, e vão ferindo os outros, porque não tem clareza do seu chamado, não tem clareza do propósito de Deus nas suas vidas. Mas quando nós temos essa clareza, nós somos seguros, nós caminhamos com segurança. E eu creio que este ano nós vamos viver fundamentado, através de uma visão clara, para que nós como igreja, queridos, possamos conhecer de fato o nosso propósito aqui. Nosso objetivo nesse mês de janeiro vai ser reafirmar a nossa visão, a nossa missão como igreja em discipular pessoas, em multiplicar as nossas células e evangelizar com intencionalidade. Na segunda semana de janeiro, vocês tratem de voltar na célula de vocês, porque eu vou aparecer lá, não sei em qual célula vai ser. E aí só faltava eu aparecer lá e não está tendo célula, hein? Mas esse ano, todas as semanas, eu e a pastora Priscila vamos estar nas células, visitando as nossas células. Nós vamos fortalecer as nossas células, nós vamos evangelizar com intencionalidade. Esse será o nosso objetivo neste mês de janeiro. Em cada membro, queridos, cada um de nós devemos compreender o nosso papel e qual é o cumprimento desta visão que Deus nos deu. Filipenses capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Deus está nos levando a um ano onde nós vamos nos esquecer, queridos, das coisas que estão ficando para trás, e vamos avançar com intencionalidade. O quinto ponto que eu quero compartilhar com vocês é sobre a gente estar alinhando os nossos corações ao fundamento. Se existe um fundamento, eu preciso alinhar o meu coração a esse fundamento. Porque se a gente não fizer isso, queridos, nós não vamos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. E aí eu pergunto: em que você está fundamentando a sua vida? O seu coração está fundamentado em quê? Onde? Como? No propósito de Deus? Ou nas preocupações do nosso dia a dia? Ou nas preocupações desse mundo? Onde está fundamentado o nosso coração? Essa pergunta, queridos, nos remete a entender que, se eu quero durante este ano alinhar o meu coração ao fundamento do Pai, ao fundamento que nós estamos recebendo, eu só vou cumprir o meu propósito se isso estiver acontecendo. Esse é o quinto ponto que eu quero compartilhar com vocês. O nosso desafio nesse mês para janeiro vai ser a gente, queridos, dedicar tempo de oração e jejum para buscar essa clareza. E eu gostaria de pedir algo a vocês. Se vocês puderem, juntamente comigo, que vocês durante esta madrugada
a primeira madrugada do ano, você separasse pelo menos 30 minutos comigo, a partir das 3 da manhã, pode ser 3, 3 e meia, 4, 4 e meia, 5, 5 e meia, até as 6 da manhã, você separasse meia hora, e você pudesse estar diante de Deus, dizendo: Deus, dai-nos a visão clara e o propósito para nós, que nós precisamos cumprir aqui como igreja. Não é algo pessoal, é algo para nós como igreja. Se você puder, queridos, nós vamos dedicar pelo menos 30 minutos de oração e jejum e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor mostre-me com clareza qual é o meu propósito. Claro, se você quiser estender um pouco mais e buscar algo individual, fique à vontade. Mas vamos ter um tempo diante do Senhor essa madrugada. Outra coisa que nós precisamos durante este mês, queridos, é compreender como, comprometer-se, na verdade, com a visão da nossa igreja. Quais são as direções que Deus tem nos dado? Quais são as direções que nós estamos e vamos receber da parte de Deus? Terceira coisa, nós precisamos neste ano construir com intencionalidade as nossas vidas, alinhando cada ação à visão e ao propósito de Deus. Ou seja, eu não posso seguir vivendo o que eu acho que tem que ser feito, se Deus está nos dizendo: vamos para a direita, nós precisamos ir para a direita. Se Deus nos diz: vamos para a esquerda, nós precisamos ir para a esquerda. E um outro ponto muito importante que nós vamos viver este ano, nós vamos participar, queridos, ativamente das nossas células, dos nossos discipulados, dos nossos cultos, e edificar em tudo isso algo que é eterno, que tenha peso de eternidade. Amém? Que tenha peso de eternidade. Acho que deu problema aí, né, na projeção, acho que saiu aí o quinto ponto, não sei se vocês conseguiram colocar. Esse é um dos pontos que nós precisamos viver. Diga: alinhar o meu coração com o fundamento. Amém? O penúltimo que eu quero compartilhar com vocês este ano será um ano de fundamento, é o sexto, e um ano de movimento. Fundamento e movimento. Diga comigo: fundamento e movimento. Por quê? Porque assim como Pedro, ele foi transformado, ele foi capacitado para liderar, para edificar a igreja, nós também, queridos, seremos chamados a construir as nossas vidas, a nossa igreja, sobre um fundamento que é Cristo. Eu creio que Deus está nos chamando para sermos líderes, servos, edificadores do seu reino neste ano de 2025. Eu creio, Deus está nos chamando. E por último, este ano será o ano do movimento será um ano de portas abertas. Amém? É um ano de portas abertas. Neste exato momento, também está acontecendo um culto em Brasília, onde a apóstola Valnice está ministrando, e ela está trazendo um decreto como igreja a nível mundial. Eu sugiro depois que todos vocês se exponham a essa ministração dela. Claro, vai ser só uma das primeiras de muitas que virão, mas eu quero ler um versículo com vocês, que será o rema, do nosso decreto a nível, vamos dizer, Brasil, que está em Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 em diante. Vamos ler juntos. Diz assim: ao anjo da igreja, deixa eu ler aqui, eu peguei uma versão, mas eu vou ler aquela que está ali. Vamos ler juntos? Assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Este ano será um ano de portas abertas de Yahvé.
Este é o decreto a nível Brasil, porque eu creio, queridos, que nós entraremos pelas portas de um movimento e um ano de portas abertas sobre nós como igreja. Aqui tem acho que tem um próximo slide aí. Que tal a gente se colocar de pé e entrar por essas portas? Amém? Já quero terminar aqui, quero orar com vocês neste momento. Nós vamos entrar por portas de evangelismo, por portas de discipulado, por portas de transformação social. Deus está abrindo portas diante de nós. 2025, eu gostaria que você se projetasse nessa imagem. Como? Fechasse os seus olhos, daqui a pouco projetasse ela, como que se você estivesse saindo deste culto, dizendo: Senhor, há portas abertas diante de mim, há portas abertas que eu vou entrar durante este ano, e eu vou me movimentar, eu não vou mais ficar parado, eu vou cumprir o meu propósito que Deus me chamou aqui nessa terra. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar neste momento. Pai, nós estamos aqui esta noite, Senhor. Deus, nós somos chamados a sermos fiéis, perseverantes e aproveitarmos todas as oportunidades do Senhor para este ano de 2025. O ano do movimento será marcado por avanços espirituais nas nossas vidas. Será um ano, Senhor, marcado por edificação do reino de Deus. Será um ano, Senhor, marcado pelo impacto que nós vamos causar na sociedade. Eu creio, Senhor, que este culto, que seja o início de um ano fundamentado na rocha, cheio de propósito e direção de Deus para as nossas vidas. Que janeiro, Senhor, seja um tempo de reflexão, realinhando e dedicando o nosso propósito ao propósito de Deus, pelo qual nós estamos aqui nessa terra, fundamentado sobre a rocha que é Jesus. Querido Espírito Santo, nós queremos sair daqui deste culto, Senhor, marcados pela sua presença, marcados, Senhor, pela tua fidelidade, marcados pelo teu amor. Nós queremos entrar por essa porta que está diante de nós, Senhor. Uma porta, não uma imagem, mas uma porta que Deus já abriu para nós vivermos os propósitos do Senhor aqui nesta terra. Senhor, nós consagramos mais uma vez 2025 a Ti, que seja um ano de movimento, onde cada passo esteja alinhado ao Teu propósito. Ajuda-nos a construir nossas vidas, nossa família, nossos ministérios, sobre fundamentos sólidos, Senhor. Que sejamos uma igreja em ação, uma igreja em movimento, comprometida, Senhor, compreendendo o Teu propósito, comprometida em glorificar o Teu nome, em transformar a nossa sociedade, aqui, Senhor, na nossa cidade. Que seja um ano, Senhor, muito diferente, um ano, Senhor, em que nós sejamos movidos debaixo de uma unção de evangelismo, como nós já oramos nesta noite. Todos nós saímos daqui, Senhor, entrando por essas portas, para cumprir o nosso propósito. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe.